Valeu. Valendo, começando mais uma reunião aqui com os atletas ritmos, permanecendo ainda dentro do assunto ali que é o período de base, a gente levantou alguns temas, algumas dúvidas comuns, como por exemplo, se eu não tenho prova, preciso fazer o período de base? Boa. Se eu tô correndo lento para base, eu não vou ficar mais lento, ao invés de melhorar minha velocidade, que é isso que eu quero? Inclusive, isso foi a maior dúvida, né, da galera do grupo. A maior dúvida. A maioria dos alunos tem essa dúvida, será que se eu treinar sempre em baixa intensidade, correndo ali na zona 1 ou na zona 2, eu vou realmente, no dia que precisar fazer força, né, no dia que precisar correr rápido, será que eu vou estar rápido mesmo ou eu vou estar meio molengão? Vou estar molengão. Eu acho que isso é uma dúvida bem interessante. Por último, se eu estou me sentindo bem, por que eu não posso treinar mais forte? Também é outra dúvida, acho que muito comum, na verdade essa dúvida ela cruza com a dúvida do lento, né? Eu acho que ela é um pouco parecida, assim, porque se eu estou bem, por que eu não posso forçar um pouquinho mais? Né? Se eu tivesse cansado, beleza, eu corria levinho, né? Eu acho que cruza no fato de, poxa, eu tô tão bem, para que eu preciso ficar treinando tão leve, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar, quais as adaptações que o corpo ele oferece, na verdade, o que acontece com o corpo, né, quando a gente está treinando em Z1 e Z2, quais são os benefícios, será que realmente esses benefícios são interessantes para todos? Eu acho que isso é um ponto muito importante, como a gente já falou na aula anterior, né, o treinamento de base, ele não é sempre que ele é válido para todos. Eu acho que todo mundo tem benefícios com o treino de base, mas eu acho que não são todos os atletas que ele deve ser aplicado, né? Eu acho que tem momentos que não vai ser tão interessante, talvez tem momentos na vida do iniciante em específico que vai ser mais interessante outro tipo de treino e não o treino de base, né? Não treinar em baixa intensidade ali em Z1 e Z2. E, bom, eu não vou adiantar esse tema pra gente... Vamos por camadas aqui. Hoje a gente vai encerrar em no máximo 30 minutos. Vamos fazer na tela aqui já, a gente tem que acabar às 4h35. Acessa a sala aí que tem uma galera. Então vamos destrinchando. É destrinchando? Eu acho que é. Ponto importante, sim, né? Teve um aluno até que comentou, falou, caramba, Nailson, no vídeo você tem que ficar olhando o tempo inteiro para a câmera. A gente vai resolver isso de colocar de repente uma câmera aqui, mas o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente faz o vídeo, até para otimizar, a gente está numa sala de bate-papo com os alunos da assessoria. Então, eu acabo descendo a vista aqui para olhar os alunos, para ver alguma coisa aqui, tá? Mas não é que a gente está fazendo descaso com o vídeo, não, né? Esse ponto, mas a gente vai encontrar um jeito de colocar, né, de repente a câmera um pouco mais baixa. Ou vocês só sejam mais compreensivos com a gente, né? Também. Vamos lá, acessa a sala aí. Galera que tá aqui, alguma dúvida? Vocês viram a enquete lá no grupo? Alguma dúvida em questão de ter que treinar leve, se eu tenho que treinar leve mesmo se eu não vou fazer prova? Se eu vou ficar mais lento treinando leve? Não. Tudo certo, seu Rodolfo? Mandou um joinha. Tô nem treinando. Sincero, né? Sincerão. Deixa eu entrar aqui. Só me libera, hein? Tá, aparecer aqui eu já... desliga aí o microfone e baixar o som. Foi. Bom, não parece, mas a gente tá na mesma casa, na mesma mesa, viu? É que meu cenário aqui tá mais bonito. Bom, vamos começar no ponto que a gente jogou no grupo, que aí a maioria, eu não lembro quanto, mas teve um número até que, nossa, foi longe, assim, a maioria com essa dúvida, né? Se eu treino em baixa intensidade, ainda tá dando um... Pronto. Foi? Se eu treino em baixa intensidade, ou seja, se eu estou fazendo o período de base, eu vou me tornar mais lento quando eu estiver numa prova, seja ela de corrida ou de ciclismo, será que eu vou estar mais lento?
Vamos primeiro responder o porquê que não vai estar, porque na verdade a maioria do treino de base, que eu acho que é um erro comum da galera, o treino de base não é para você treinar o tempo inteiro em baixíssima intensidade, tá? É que o contexto do treino de base ele tem um período maior em Z1 e Z2, ou seja, para muitos atletas ali, vamos pensar quem tem um limiar ali de 6, vão ser treinos ele correndo a 7,20, 7,30 de pace de repente. Então, assim, a maioria dos treinos vão ser isso, mas não quer dizer que ele não vai fazer alguns treinos de estímulo, só que a quantidade, ela é pouquíssima, né? Então ele vai ter treinos sim de estímulo ali, estímulo em Z3 alta, alguns momentos ali em Z4, mas são muito pequenas, são rabiscos, vamos dizer assim. Então, pensando na distribuição clássica, seria 90% ou 95% dos treinos entre Z1 e Z2 e apenas 5% ou no máximo 10% com os treinos acima de Z3, né? Então, isso a gente consegue controlar tudo olhando os gráficos aqui do Training Peaks, isso fica muito nítido pra gente. Qualquer atleta agora, se vocês pedirem pra gente olhar, a gente consegue identificar se ele tá de um lado ou se ele tá do outro, né? Se ele tá com... sei lá, com 80% do treino dele em zona 4 da frequência cardíaca, do pace, da potência, isso fica tudo disponível para a gente. Então, por isso que a gente consegue controlar de uma maneira muito clara isso. Tem algum complemento? Sim, eu acho muito importante também a gente alinhar a expectativa, né? Eu vou ficar mais lento. O período de base não é um período para você ficar mais rápido, para você focar em velocidade. É um período para você realmente construir uma base e se tornar mais econômico. Tem uma pergunta já. Sim. Dentro disso, o que seria, que eu acho que é a pergunta de 1 milhão, e o que seria essa construir essa base? Porque a gente fala muito de base, mas acho que no outro vídeo até teve um comentário no YouTube sobre isso, e aí eu até lembrei agora. Ia perguntar depois, mas já joga agora. E o que seria? O que eu estou construindo? Qual que é essa base que eu estou construindo nesse primeiro momento? Qual que foi a ideia do vídeo, do YouTube, que você viu? Não é a ideia não, é que mandaram uma pergunta no vídeo nosso. O que seria a construção da base? O que eu construo nessa base? A gente vai pensar na economia do corpo, né? Vai pensar em, por exemplo, um atleta essa semana mesmo, Felipe, mandou mensagem feliz que conseguiu fazer um pace 6 na zona 1 da frequência cardíaca. Então, o que ele mesmo conseguiu identificar? Com a mesma intensidade, eu consegui diminuir o esforço. Então, perfeito, essa base, essa economia vai ser você conseguir ser mais, você conseguir fazer mais com o mesmo esforço. Como que a gente vai identificar isso? Cruzando o dado da frequência cardíaca e do pace. Então, por exemplo, o Vinícius é um cara que é muito característico dele, o Vinícius está aqui online com a gente, é muito característico dele colocar um treino em Z4 e a frequência cardíaca às vezes ficar um pouco abaixo da zona 4, enquanto o pace está raspando ali no limiar. Isso significa que ele está sendo um molengão, que a gente pode forçar mais ainda, né? Que pode forçar mais. Significa que ele é um cara muito econômico. É lógico, não, eu tô consegue fazer esforço gastando menos energia. E fisiologicamente, né, traduzindo isso, ele está conseguindo fazer esforço com menor acúmulo de lactato. Perfeito. Gastando menos glicogênio muscular, que a gente tem um estoque bem mais limitado do que a gordura, que é muito mais abundante. Então, trabalhando em zonas baixas, predominantemente você está usando mais gordura. Então, se a gente fosse resumir, para a gente fechar isso, qual que é a minha construção? Em poucas palavras, vamos lá. Economia, boa, fechou. É isso, então. Então, para que a gente entenda de uma maneira definitiva, o objetivo da base é para que você se torne mais econômico. E aí essa economia, só para fazer um complemento ali, né, bem objetivo, ela vem de diversas formas, tá? Ela vem na economia mecânica, ou seja, eu até outro dia estava batendo um papo com um professor e a gente estava falando sobre isso, porque o meu treino de base para o Ironman, eu estou fazendo um treino de base assim, com baixíssima intensidade na corrida. E aí ele estava perguntando, caramba, professor, mas faz sentido isso? E aí eu estava explicando para ele.
E aí ele falou, caramba, eu nunca tinha olhado por esse lado. O que acontece? Não só eu, como atletas que já tiveram algum tipo de lesão ou que são pesados, que é o meu caso, né? Quando a gente faz um período ali, eu estou conseguindo acumular toda semana, no mínimo, 50 quilômetros de volume por semana, estou correndo, fora os outros treinos, mas eu estou correndo. Só que zero desconforto, não tô com dor no joelho, não tô com dor no tornozelo e eu peso 95 quilos. Então, assim, eu consigo acumular um volume muito alto sem ter o desgaste. Naturalmente, quando a gente acumula volume, o que a gente ganha? Muitas coisas, entre elas, a adaptação do tendão, adaptação de estrutura óssea, adaptação muscular. Então, ou seja, o treino de base em baixa intensidade, seja você um cara que se lesionou muito, seja você um cara pesado, seja você um cara que tem como objetivo provas de longa distância, é extremamente interessante. Aí, de novo, só fazendo um complemento, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas e se o meu foco é fazer 5 quilômetros, fazer provas de 5 quilômetros? A base ela é estruturada de uma maneira diferente, tá? Provavelmente você não vai ter um volume tão grande igual uma pessoa que está se preparando para um Ironman. Mas vai precisar também fazer algumas adaptações, tá? Então, só para que vocês entendam, o principal objetivo no momento do período de base é te tornar mais econômico e te tornar um corpo mais forte, né? Para quando, daqui a 4, 5 semanas, quando eu precisar correr em zona em ritmo de prova, o meu corpo está adaptado. Eu já fiz todo esse processo. Pelos meus cálculos, quando eu entrar na semana específica, nessa minha periodização de 20 semanas, quando eu entrar na semana específica, que eu vou entrar com 10 semanas, eu vou ter acumulado 500 quilômetros. Então, ou seja, o meu corpo já vai estar bem adaptado, né? Se tudo correr como a gente está planejando, naturalmente eu vou conseguir forçar um pouquinho mais, colocar mais intensidade, eu consigo brincar com as variações de intensidade, porque o meu corpo já passou por todo o processo de adaptação. Esse ponto é importante. O Nailson usou 50 quilômetros como referência para ficar um pouco mais claro para vocês. Mas pensando ali, nome bonito, né? O input, o seu corpo não sabe o que é quilômetro, o seu corpo sabe o que é tempo. Boa. E o que é zona. Muito então, bem observado. O que o Nailson está acumulando? Horas em baixa intensidade. Então, pensando nesse fortalecimento, ossos, músculos e tendões, o corpo não demora tanto para se recuperar de um estímulo, mesmo que longo, em baixa intensidade. Então, ele consegue reproduzir o mesmo treino em baixa intensidade num período mais curto, promovendo mais fortalecimento, que é uma boa parte da base também, tornar, além de econômico, forte. Só complementando o que eu comecei aqui, do alinhamento de expectativa. Pensando, eu vou ficar mais lento. A princípio, sim. Porque se você pegar a sua última prova de 10 km do ano e você correr 10 km depois do período de base, eu discordo. Que vai estar mais lento? Eu ainda acredito que você não vai fazer os seus melhores 10 km, por questão de adaptação muscular. Que também depende. Porque aí é relativo. Como que ele terminou? Se ele comparar com o pico do... É isso? A comparação dele... Exemplo. Vamos pegar os meninos aqui como exemplo. O Vinícius. Certo. Se eu pegar ele lá em outubro, que ele chegou no pico de performance dele, no ciclo que a gente montou para ele fazer Atenas. Aí a gente vai usar aquilo ali como referência com hoje a base. Se fosse... aí é covardia, né? Não, é o que eu quis dizer. Tá. O período de base, a sua expectativa nele não é ganhar velocidade. Entendi. Eu vou ficar mais lento? Não. Se for comparar sua última prova de 10 km com 10 km após o período de base, sim. Só que o seu corpo vai estar mais preparado para estímulos de alta intensidade. Assim depende. Por exemplo, se você pega um experiente, igual a gente deu o exemplo, sim, o Vinícius, no final da temporada ele já vai estar cansado. Mas também. Se você pega uma pessoa que está começando, por exemplo, vamos supor, vamos pegar o Rodolfo. Por exemplo, pode ser que lá no ciclo dos 30 km, ele não bateu o pico dele de performance. Sim. E aí no período de base agora, pode ser que no período de base... se hoje ele sair para correr 30, ele consegue... Não, mas o que eu quis dizer é a questão de velocidade, prova curta, prova média, né? 10 e 21.
Se você for comparar um ciclo bem feito, você no seu pico de performance, com o período logo pós a base, sim, dificilmente sim. você vai conseguir um resultado melhor do que... Só que, por exemplo, você chegou na parte específica, antes mesmo da sua prova, você vai se sentir muito mais capaz de... Sim. Nesse tempo. Então esse foi o complemento aqui para fechar esse... Eu ia falar, acabei esquecendo. Um ponto muito importante que o Scooby comentou sobre o input e o output, né? Que basicamente como eu absorvo aquilo, as sensações internas, input, então frequência cardíaca e tudo, e a questão externa de como eu recebo isso. Mas o que aí, o seu corpo entrega com esse esforço. O meu corpo entrega com esse esforço. Mas aí você falando de horas, eu lembrei de um ponto muito importante de base. É muito comum as pessoas também compararem, às vezes, base, né? A gente pode usar como exemplo agora que a gente tem os dois aqui que estão online, o Rodolfo e o Vinícius. Por exemplo, são objetivos diferentes e se você pegar 4 horas corrida do Rodolfo, vamos colocar ali 40 quilômetros. Aí você... em zona 3. Zona 3, raspando zona 4, né? Um ritmo de prova. E aí vai dar, por exemplo, 40 quilômetros. 4 horas de treino. Você pega essas mesmas... 4 horas do Vinícius, vai dar 50 quilômetros. Exato. Então tomem muito cuidado quando vocês olham, acho que não sei se era isso até que você começou a falar, mas, por exemplo, a gente usou como referência 50 quilômetros, mas tomem muito cuidado para não usar referência de distância, porque a distância que um percorre não é a mesma que você. Você vai ver atletas amadores pró que eles falam, não, eu tô correndo 100 quilômetros por semana. Sim. Aí você pensa, eu vou correr também 100. Só que às vezes esse cara... Você transfere para horas isso? Porra, esse cara às vezes corre 100 dependendo em 6 horas, é um cara veloz. Aí você vai tentar fazer essas mesmas 6 horas, você corre 12 horas. Foi o que eu quis dizer, tipo, o corpo ele não entende quilômetros, ele entende tempo e intensidade. Então, esse cara que correu 100 quilômetros em 6 horas, ele ficou 6 horas em zona 1 e 2. O Flavinho, a gente acabou de olhar. Acabou de falar, né? O Flavinho fez um longo esse final de semana. 28 quilômetros em 2 horas. Então, assim, aí você olha o volume de quilometragem dele da semana, altíssimo. 80 horas, aí você fala, mas, porra, acho que eu consigo. Só que você até consegue, mas você vai ter que dobrar as horas, vai dobrar o desgaste, vai dobrar a exposição e por aí vai. Então, as chances de lesões, elas aumentam muito para você e para ele tá tranquilo. Então tomem muito cuidado com essa comparação. Não usar a comparação dos coleguinhas do Instagram que posta lá a quilometragem semanal. Em horas, beleza. Estou correndo 80 quilômetros por semana. Toma muito cuidado, porque às vezes o cara tem muita disponibilidade de treino, faz 2 treinos no dia, o cara corre 10 de manhã e 10 à noite, herdeiro. A gente não consegue fazer isso. Às vezes sai de madrugada para correr 5 e chegar antes de tomar café. Então, tem que avaliar qual é a realidade de cada um. Ótimo. Fechamos essa parte. Fechamos essa parte. O próximo legal para a gente falar agora é sobre o período de base para quem não tem prova. Boa. Né? Se eu não vou fazer nenhuma prova, não tenho nenhuma prova em vista, eu preciso fazer o período de base? Boa pergunta. Pergunta de milhões. Primeiro ponto, acho que eu até dei uma sapiscada aí no começo, o período de base, na minha visão, ele só é interessante se você tem alguma prova ali em vista, né? Eu tô focado em fazer uma prova daqui a 6 meses, daqui a 8 meses. Mas uma prova relativamente longa, né? Isso. E o outro ponto você já é uma pessoa que tem uma certa vivência com a corrida, pelo menos ali 1 ano, 2 anos. Tenho. Aí é interessante. Mas eu estou começando, que é muito comum lá em janeiro, todo mundo falando de treino de base, aí o povo fica tudo doido, né? Eu preciso fazer meu treino de base também. Nunca treinou na vida. Nunca correu nada e fala, não, eu preciso fazer o treino de base. Não precisa. Se você está começando agora, você precisa de estímulos variados, né? O mais variado possível. Você precisa correr rápido, até porque você nem sabe ainda o que é correr rápido, né? E nem correr lento, você está começando.
Então, é completamente diferente o trabalho de um iniciante, de um intermediário e de um avançado. Para um avançado, eu acho muito válido, principalmente quase obrigatório, mesmo sem prova. Principalmente entre janeiro e fevereiro, que normalmente a maioria dos atletas não tem prova, né? Então, aproveita essas 8 semanas para trabalhar em baixa intensidade, porque um atleta intermediário e avançado, o trabalho de base não é só uma questão de melhorar a economia e tal, é um descanso também, é um descanso para a cabeça, é rodar ali em baixa intensidade, vendo o passarinho cantar. Não olha nem o relógio, né? Escutando os passarinhos cantando ali, distraído. Eu acho que é esse o momento para ele, sabe, como que é? Espairecer, né? Se desafogar um pouco da intensidade do treino. Então, quando chegar no período ali mais específico, ele vai sofrer um pouco mais. Tá com a cabeça mais boa. E ele tá mais leve. Mais boa, né? Tá com a cabeça melhor. Outro, acrescentando também, o atleta que não é muito constante, o atleta que perde muito treino, para ele também não é tão interessante o período de base, porque você tem certeza que ele não vai entregar um período de base legal. Então também a gente vai trabalhar com mais variação de estímulos ali. Vai colocar treinos mais desafiadores, treinos leves, e sem saber é meio loteria, sem saber o que ele vai entregar na semana, né? Você conversa com ele ali, não, semana que vem eu vou fazer tal dia, beleza. Chega no final da semana que vem, treinou no dia que não tinha treino, fez da cabeça dele lá. Acontece muito, a gente tem que ter esse jogo de cintura aí. Não acontece, não. Aí o outro ponto, que inclusive só teve a Miriam? A Mari. A Mari, que votou no grupo, que era, se eu estou me sentindo muito bem, por que eu não posso correr mais forte, né? Por quê, né? Por que tem que fazer leve se eu estou me sentindo bem? Boa pergunta. O período de base, a gente já falou bastante no começo, que a expectativa nele é criar uma base, é ficar mais forte, mais econômico. Então, a ideia é você se sentir super bem mesmo. Inclusive, se você começar a se sentir muito cansado, não é uma base, pode voltar ali que você não está fazendo base, está treinando um pouco acima da intensidade ali, ou não está descansando direito, enfim, alimentação. Mas o período de base você tem que estar se sentindo muito bem. Você tem que finalizar todo o treino sentindo, puta, se tivesse mais meia hora aqui, ou se fosse 30 segundos por quilômetro mais rápido, eu encarava de boa. Então essa é a proposta mesmo, você finalizar os treinos com essa sensação de que podia mais. Perfeito. Eu acho que na verdade eu acho que ela é até iniciante também, né? Começou agora. Então, de novo, entra no mesmo que eu expliquei lá atrás. Essa ideia de percepção contínua, todos os treinos vão ser assim, acho que para um iniciante não é válido, tá? Mas, de novo, a gente tem até como um protocolo, assim, né? Pelo menos uma vez na semana, que é o que a gente chama de treino Buda, é o treino com baixa intensidade, que é esse treino, é de você terminar o treino, normalmente entre 30 e 45 minutos, você terminar ele se sentindo que, caramba, meu, o professor errou, que treino besta, meu. O professor não sabe de nada. Nem me cansei, porque eu acho que a gente também tem a cultura de que é natural isso, para musculação, para tudo. A gente cresceu vivenciando isso. O treino, se você terminar o treino, não tiver com ânsia de vômito, não tiver com tontura, não tiver, sei lá, com as pernas fracas de você sair tremendo, parece que não foi treino, né? Você não treinou direito. Então é muito comum isso, já está enraizado, né? Já está na nossa essência esse tipo de coisa. E aí quando a gente traz uma proposta dizendo que não, é para você terminar bem, se sentindo bem, sem um cansaço excessivo, é um choque, né? Eu vi até um professor falando esses dias que não é porque você terminou cansado que você treinou bem, né? Essas coisas não são sinônimos, né? Você terminar ali o treino é extremamente cansado, não aguenta descer uma escada, não quer dizer que foi um bom treino, né? Até porque a importância do treino é o acúmulo, é a progressão. Então, assim, não é um treino, são os treinos, é aquela semana, é aquele microciclo, né, de treino, aquela sequência de 10 treinos bem feitos, 30 treinos, 6 meses de treino, 1 ano, 2 anos, no meu caso, a vida inteira. Então, ele já viveu bastante, hein? É um empilhamento de treinos bons que vão te levando à performance. Isso a gente está falando de treino, mas alimentação.
É muito comum a pessoa falar, não, eu fiquei 8 dias, agora virou moda, eu já vi um monte de vezes isso. Eu fico 8 dias sem comer. Loucura, né? Aí eu olho pro cara e falo, aham, e daí? Tipo, aí depois o cara come tudo errado ou comeu tudo antes, então não é o momento ali, né? Não é o treino, não é o dia que você come muito bem, é a quantidade de rotinas que você construção, tem. né? A construção. Fechamos? Eu acho que fechamos. Eu Dúvidas? compartilhei uma tela aqui só para mostrar essa ideia que a gente falou um pouco no começo, de mesmo tendo alguns estímulos, os dois estão vendo aí o gráfico? Mesmo com alguns estímulos no começo, o treino inteiro, olha a frequência cardíaca como de quem ficou. É isso? Do Vinícius. Fez na eu rua. Vi Silvio Arruda, acho que apareceu. Eu tô compartilhando. E o gráfico de pace, ó, 73% Legal, do tempo hein? em zona 2. Será que dá pra gente mostrar no vídeo aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Eita. Dá sim. Pode continuar. Tá. Vamos lá, aqui é o gráfico da distribuição. Então ele teve 4 blocos aqui em zona 3, quase zona 4 no começo do treino. Alguns estímulos, até para não ficar um treino muito maçante ali, tipo zona 1, 1 hora direto. Faz um pouquinho de estímulo ali para ficar mais legal. A frequência cardíaca dele... Eu sou o outdoor. O que? O outdoor. Deixa eu ver aqui se aparece. Mas o braço cansou aqui, pode baixar já? Ó, peraí. Vamos lá, a frequência cardíaca dele totalmente em zona 1. Então foi em baixíssima intensidade para ele esse treino. E o gráfico de pace com esses estímulos de Z3 ficou numa média ali de zona 2. Então essa é a proposta de um treino de base, com alguns estímulos ali para ficar um treino um pouco mais intuitivo também para a galera fazer. Para não ficar aquele treino chatão de 1 hora e meia fazendo tudo zona 1. Pode baixar aí para descansar o braço. E esse é só um dos treinos aqui que a gente consegue analisar esses gráficos. Dúvidas aqui no grupo? Dúvidas? Fica acanhado não, Rodolfo. Parece que você tá numa padaria, rapaz. Não, ele tá no stand de vendas. Ah, pensei que ele tava... Aumenta o volume aí. Deixa eu aumentar daqui. O Vini também tá quietinho. Só aprendendo. Não, tô vendo essa planilha bonita pra caramba, isso aí, hein? É um dos atletas... É um dos atletas mais fracos aqui da Ritmos, isso aí. O bicho tá seco, mano. O que aconteceu com o Vinícius, mano? Treinando pra caramba, né? Eu engordo nas férias, cara. O Vinícius é um bom exemplo. Que o cara, tipo, na semana, no fim de semana, no feriado, nas férias, o cara acabou de passar um feriado prolongado. Segunda-feira, 6 horas da manhã, o treino dele tá feito já. Então ele é um exemplo de construção de base, de constância. Ele tá ali, um tijolinho em cima do outro, todo dia. Até, não sei se foi com você que eu falei, eu vi um vídeo que o cara falou, se você colocar a vida de um atleta em time-lapse... eu comentei isso outro dia. Vai ser um puta negócio entediante, porque o cara faz a mesma coisa sempre, ele acorda no mesmo horário, dorme no mesmo horário, treina, come sempre as mesmas coisas, claro que com suas exceções, mas assim, a vida dele é muito monótona, é algo assim muito repetitivo. É essa repetição que traz a excelência, né? Sim, que traz o resultado. Não precisa ficar vermelho não, Vinícius. É isso então, fechamos dentro do horário hoje. 30 minutos cravado, hein? Mandamos bem hoje. Muito obrigado, se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Se quiserem saber um pouquinho mais, acessem no Instagram, Ritmos Team. Contata a gente lá pelo WhatsApp também, vai ter o link no Instagram. E é isso aí. É isso. Vamos juntos. Valeu, gente. Até semana que vem. E é isso. Tchau, Simbora. tchau. Valeu. Vocês vão ver depois isso aí. Eu falo do treino presencial do sábado. Mas amanhã. Vocês vão ver depois, mas tá bom. Desconsiderem o convite. Falou, senhores.